3, 2, 1. Vem cá, foguete tem ré? Meninas e meninos, moças e rapazes, senhoras e senhores, estamos de volta para esse segundo episódio do Foguete, que sim, já está no ar. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo. Quer dizer, tô melhor ainda porque a gente não apostou, né, Nani? Ainda bem, cara. Se a gente tivesse apostado... Eu avisei. Que apostas, no meu caso, por exemplo, não seriam bem-vindas. Mas é isso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa casa, onde a gente tem para conversar sobre tudo da vida, tá? A gente entra na história, fala de entretenimento, fala de cultura, fala até de geopolítica, fala algumas coisas até da nossa vida, mesmo que você não queira saber, e aí a gente não dá detalhes. Sim, é verdade. Por favor. Mas a gente se sente muito à vontade aqui na Produzir, e esse é o segundo episódio do Foguete, onde a gente um dia, ousadamente, responderá se o foguete tem ré. Esse dia há de chegar, e eu não sei quando. Você tem alguma ideia? Também não tenho, mas certamente a gente vai ter que perguntar numa mesa de bar, nos filósofos, nos físicos, enfim. E para você, foguete tem ré? Responde, por favor. Mas, Matheus, Nana, eu quero te perguntar, meu amigo. Você disse que acreditava, e eu confesso que eu fiquei indeciso, né? A gente ouviu isso aqui, não é? A gente pode até conferir agora. Mas você disse que acreditava que é Champs-Élysées, meu amigo, que o Arco do Triunfo estaria, assim, lotado. Mas você profeticamente também sinalizou que poderíamos estar enganados e a região do Obelisco ali, a 9 de julho, se eu não me engano, em Buenos Aires, que estaria lotada. E aí, meu amigo, que jogaço! Um dos mais espetaculares. Há quem diga que talvez o melhor jogo, ou a melhor final de todos os tempos de Copa do Mundo. Não assisti a todas, mas assim, que é isso? Aquele final sensacional. E aqui, como bom professor de história, ou mais ou menos, que já tem tempo que eu não entro na sala de aula, você tem que, no mínimo, partir da ideia de que existem duas versões para cada fato, minimamente. Então, pensei aqui na minha cabeça, não quero que a Argentina ganhe. Não que eu não goste, não é isso. Achei que para o Messi foi sensacional. Assim, como eu também disse no episódio, coroação. É o coroação do melhor jogador do século XXI, né? Mas ali dentro no meu coração, alguém me dizia que Mbappé faria 2 gols. Errei quase acertei isso aí, né? Mas coloquei um placar muito parecido com o que foi, né? 3-1 para a França, quando na verdade o jogo terminou em 3-3. E observação, a França parecia morta, meu amigo, no primeiro tempo. No segundo ela veio ali presente, né? Mbappé, aquele cara de 23 anos, né? Chamou para a responsabilidade. Você falando aí do Messi e do próprio Mbappé, os dois, eles acabam se igualando no sentido de grandiosidade. E que, inclusive, um dos dois, eu acho que foi o Messi mesmo, superou os números agora do Pelé, cara. Então, pra gente ver como que essa Copa foi realmente, como você disse, né? Foi algo extraordinário. Depois de 36 anos, a Argentina novamente é campeã, né? Tricampeã. Nós fizemos até um post ontem, assim que o jogo acabou, dizendo que a história estava diante dos nossos olhos, né? E a gente vai falar sobre isso durante todo esse episódio. Antes tem que pedir para você se inscrever no canal, tem que pedir para você curtir esse vídeo, assistir os dois, o anterior e esse, comentar para gerar engajamento. Se você não curte nos assistir no YouTube, venha para o Spotify e demais tocadores de podcast. A gente está aí em todas as plataformas possíveis e impossíveis para levar um pouquinho do nosso... A gente está tratando como trabalho, mas um trabalho de muito desejo, de muito gosto, muita alegria, né, cara? Sim, cara, eu chego aqui para gravar... me lembrando os tempos de música, né, dos vários shows aí que eu tinha pela frente, e eu tô sentindo uma mesma sensação, uma sensação de gratidão muito legal, e a gente precisa de vocês, então, para poder compartilhar mesmo, brother, manda para pessoas
além aqui do nosso círculo Montes Clarence, né? E outras pessoas possam nos ouvir e principalmente interagir conosco, né, não, Tigas? E mais, a gente também pode lembrar do apoio, né? A gente já começou com essa compreensão de que é necessário contar com o apoio de vocês, né? R$1, R$2, quando você gosta de brincar. Um Reinaldo, 2 Reinaldos, 5 Reinaldos. Não, de repente você pensou em cinquentinha. Tá Vai ficar lindo. feliz, hein, cara? Tem um detalhe, além do Apoia-se, que é o apoia.se/TemRecFoguete, tem até um QR Code aqui para nós, porque o nosso diretor é maravilhoso e já deixou isso logo no primeiro episódio. Tem também um outro jeito de você colaborar com o nosso projeto, que é, traga sua marca para cá. Estamos muito dispostos a usar roupas mais belas do que nós temos, né? Inclusive, você aí tem um negócio dentro de casa, produz, não sei, gosta muito de cozinha, gastronomia, né? Era esse o meu objetivo. Obrigado, Thiago. E aí você quer enviar para nós seu quitute ou... Come agora, promove, né? Sorrindo e ainda fala pra todo mundo o quanto que o negócio é gostoso. É isso aí. Não é não? É isso aí. Mas, Nani, vai te catar? Ou não? Acabou. Não, essa foi toda. Não, foi ótimo, cara. Eu gostei demais. Aqui, piadas ruins são maravilhosas, geralmente, cara. Obrigado pela sinceridade. Eu gosto muito. Tanto é que eu assisto isso até hoje. Vou explicar uma frase, inclusive, do episódio número 1, que talvez tenha passado desapercebida. Olha só a ousadia. A gente mira em Glauber Rocha para tentar acertar em Diogo Defante. Glauber Rocha, você menino, Só menina... observação, isso que você falou, a gente até colocou lá num dos nossos posts no Instagram, pode nos seguir também no Instagram. Isso, cara, isso fez barulho. A garotada lembrou de Defante, né? Mas eu quero te perguntar, eu acho que você ia falar isso, mas quem é Glauber Rocha? O Glauber Porque essa galera não conhece. Não conhece. Eu digo essa galera mais jovem, tá? Isso, vamos pensar na década de 1960, um sujeito com a cabeça totalmente inovadora, um sujeito pensando para mostrar assim... Latino-americano a fim de mostrar a realidade, primeiro do sertão, que era da onde ele vinha, e depois a realidade política, social em que o país estava inserido, e isso de uma forma simples. O slogan do Glauber Rocha era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E vamos fazer o que tem para fazer. Por exemplo, aqui a gente grava ao vivo, real, oficial, quem nós somos, né? E aí a gente fala da ousadia, porque Glauber Rocha é um nome gigantesco do cinema nacional. Quem curte cinema certamente conhece e sabe tudo sobre ele. Talvez você que não goste tanto, né, não seja tão afeito até pelo tempo. Ele vem de outra época, né? E aí são mais novos e não conheçam. E hoje a gente tem um fenômeno aí da internet que é um cara que, na minha opinião, é bastante engraçado, tem um humor muito específico, né? Muito caricatural, muito defante, é isso, muito né? defante. Muito defante. E a gente ainda brincava aqui no primeiro episódio. Antes de gravar, na verdade, né? Se você pensa que Defante é totalmente atrapalhado das ideias... Imagina se chegasse nele, cara. A gente ficaria super honrado. Não é demais da conta, ó. Defante, imagina. Conecta aqui com a gente em Montes Claros. Pra gente, norte de Minas Gerais. Pra gente te mostrar o que o sertão de Minas tem. E, ó, tem coisa boa demais da conta, não tem? Com certeza. E aí, Nani, eu quero falar, cara, de algo que você já sinalizou. Há quem diga que essa foi uma das grandes finais da história. Pera, você entrou na pauta? Pera aí, eu quero fazer uma entrada de pauta. Pode continuar. Era só isso? Pois é isso aí. Tá vendo como eu gosto de piada ruim, hein? Amei. Mas eu queria falar que, historicamente, né, essa final foi considerada realmente, né, tá certo que os jornalistas, a imprensa, as pessoas também estão ali curtindo, gostam de colocar emoção. O futebol tem a ver com as emoções. Mas eu quero falar que, se é ou não é, ou se tem de tudo um pouco, um dos objetivos do Catar em ser sede da Copa do Mundo, eles conseguiram com muita maestria, cara. Eles foram sensacionais, eles deram conta de fechar a Copa do Mundo. Tá certo que eles não tiveram esse controle, mas fechar com a Argentina e França, meu amigo. Aquele jogaço. Não, e curiosamente, o PSG, que é um time gigante da França, né?
Boa parte dessa grana injetada lá no PSG vem de capital Qatar, né? Do fundo soberano do Qatar. Exatamente. Então, se eles pensaram num fechamento magnânimo, não poderiam pensar diferente, né? Não poderiam imaginar que na final teria ali as duas figuras ao lado do Neymar, né? Duas figuras emblemáticas do PSG. Qual né? que é o nome do time? Você que é francês? Bora falar agora. Eu aprendi essa Eu parte. não sei não. Você Paris, fazia aula de francês. Então, só essa parte que eu aprendi no francês, você acredita? Paris Saint-Germain. Eu nunca nem tinha ouvido falar na Santa Paris. Germana. Eu nunca nem Você sabia que conheci. Saint-Germain é uma cidade, né? É. Uma cidadezinha que cresce, como Paris cresceu muito, ela foi incorporada, mas é uma cidade, não é? A gente fala, o PSG é de Paris. Quase isso. Tipo ali, é tipo Contagem, BH, não é? É uma conurbação. Você que gosta de geografia sabe disso, hein? É férias em geografia. Eu acho que algumas coisas eu lembro. É isso mesmo. Algumas coisas eu lembro. Mas enfim, Nani, o Qatar, eles foram tão assim... Eles conseguiram projetar o nome deles. É claro que tem os desafios, a gente já falou aqui, Nani inclusive mencionou, ligado aos direitos humanos, mas parece-me, Nani, eu estava escutando assim, referências do contexto internacional, da geopolítica, dizendo que o Qatar, o que foi posto internacionalmente, já era posto, entende? A questão dos direitos humanos, uma série de outras pautas, isso já era visto com um olhar muito crítico ao Qatar. Então parece-me que eles colheram os louros, a ponto de quando o grande Messi foi erguer a taça, você tem, né, colocando uma roupa nele ali, uma roupa que é considerada uma referência, né? Até esqueci o nome, eu vou escrever aqui também. Que aquela roupa ali é usada em casamentos, o próprio emir do Qatar, quando ele recebe autoridades, ele usa. Ela pode ter várias cores, do Messi era preta, mas você tem um douramento ao redor para dizer a grandiosidade. Então, até na foto oficial, cara, da Argentina, você tem a presença do Qatar na fotografia oficial. É, verdade. Se a gente fenomenal. Se a gente quiser provocar um pouquinho, maquiou bem, né? Maquiou para que deixasse com que as coisas acontecessem, né? Porque pro turismo, ali, apesar de todos os costumes religiosos e, consequentemente, políticos também, né? Não havia jeito de fazer concessões. E aí eu acho que no final das contas é isso, né? Conseguiram maquiar bastante para que deixasse as coisas acontecerem. Ou você acha que eu estou viajando? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu não sei se você lembra, quando a Copa foi no Brasil, era o governo Dilma, inclusive o governo Lula surfou nessa onda, né? Trouxe a Copa, as Olimpíadas. Isso. Só que o governo Dilma pegou os juros disso. E eu me recordo que uma das críticas que se fazia muito a Dilma era de que existia um Estado dentro do próprio Estado brasileiro, que a FIFA estabeleceu ali um Estado. Parece que isso não aconteceu no Qatar. Parece que a FIFA fez muito mais concessões, Com certeza. né, do que o Qatar especificamente. Por exemplo, eu estava dando uma olhadinha aqui agora, até tinha comentado com o Thiago antes. Os sites noticiam mais ou menos umas 6.500 mortes de operários que trabalharam nos estádios durante o período pré-Copa, né? Só um minutinho, se não está errado aí, porque o governo do Qatar diz que é 400 a 500 trabalhadores. Exatamente. O que eu ia dizer é que oficialmente o Qatar reconhece em torno disso. Você falou quanto? 400 a 500. 400 e que a 500. essas mortes são normais. É. São comuns. E... Eu brinquei isso com o Nani, de que ele está incorreto, para dizer que a narrativa oficial. Você sabe que essa é uma das coisas que eu acho mais legal na história, cara? É que quem fala dá um nome que quer, né? Quem fala conta a narrativa à sua maneira. Perfeito. E aí, quando as narrativas se encontram, é que você vê os chamados embates de narrativas, ou conflito de narrativas, né? Geralmente, quem fala tem um objetivo e com aquilo ela vai passar a sua visão. E aí a gente volta lá naquele início, né? No mínimo, 2 versões. E aí, muita controvérsia, demais da conta, né? Não à toa nós somos os chamados probleminhas, né? Quando junta professor de história, toda vez é isso, perguntando os trem, mas por que é assim? E por que é o outro? É o cara chato. A gente é chato. A gente é chato mesmo. Geralmente, né? Então, e aí, eu acho isso importante porque
um dos retornos, aliás, alguns retornos que eu tive do nosso primeiro episódio, a gente quer saber, pessoal. A gente colocou inclusive uma caixinha lá no primeiro episódio do Spotify, a gente está colocando aqui também. O que você acha interessante sobre esse tema, no caso aqui, a Copa do Catar e, obviamente, a final, né, com a grande Argentina de Lionel Messi. Eu quero ouvir de vocês, porque um dos retornos que eu tive, né, assim, de pessoas assim, que são referências, elas me diziam o seguinte: Thiago, eu fiquei impressionado quando vocês falaram sobre a questão da economia, do gás natural. Então, eu acho que isso é interessante, porque o Catar, ele encontrou... Até meu celular fala sozinho aqui, tá? É isso aí. Ele encontrou no gás natural a sua possibilidade, e já teve vários esportes, foi sede de vários esportes, então faltava uma Copa. E ali, observação. A gente falou muito sobre os desafios ligados à comunidade LGBTQIA+, sobre as mulheres, a gente falou sobre a questão da imprensa, do álcool, mas quando você para pensar sobre as mulheres, por exemplo, o debate foi sobre as mulheres do Irã, foi sobre as mulheres do Catar. É por isso que parece-me que o Catar conseguiu controlar essa narrativa. Porque eu vi até uma chamada sobre a Sheikha, que é a mãe do Emir, né? A Sheikha Moza, que ela é dona ali de empresas até da Itália, de empresas de moda, ela usa ali o véu, e tem vários nomes para esses véus, tem variação, né, até os masculinos, e aí ela deixa mostrar um pouco o cabelo, ela já vai ao Brasil, inclusive, em trabalhos sociais. Então, isso não está em discussão. Sim. Não tá. Eu vi uma repórter dizendo algo importante quando ela conversou com algumas mulheres lá no Catar. Ela estava aproveitando a Copa para usarem algumas bermudas ocidentais, porque no dia a dia não era possível. Isso eu vi também. Até uma brasileira, vi relato de uma brasileira aproveitando desse momento de um certo afrouxamento, né, por causa do turismo. E aí, cara, só para arrematar, assim, impressionante como os recursos naturais, daqui para frente é só para trás, né, como eles são de fato o motivo de poder, de disputa, né? Não entra para brincar em nada, não entra para você ter a ideia aí de onde é que vem essa grana toda, porque a gente se pergunta, brother, peraí, do nada aparece o Catar com uma Copa com estádios sensacionais e megamente modernos, a ponto de por exemplo, ser construído de containers e depois servir de base ou ser outras estruturas esportivas. Até oferecer para o Uruguai para 2030. Algum evento. Não sei se foi para o Uruguai ou se foi para a próxima Copa, que é do trio do norte da América, né? Isso, que é, inclusive que era o antigo NAFTA, que não tem mais depois do governo do Trump, né? Mudou, acabou o NAFTA, seria outro acordo entre Estados Unidos, México e Canadá. Aproveitando, eu e Matheus Ana, a gente, né, em nossas aulas de história, a gente já falou sobre isso, sobre as crises da OPEP dos anos 70. Né, nós temos a crise de 73, inclusive tem a ver com o milagre brasileiro aqui, no período da ditadura civil-militar, e a crise de 79, quando que o Brasil vai investir, né, no etanol. Sim. E aí a gente vai ter uma outra chave para pensar os combustíveis fósseis, né? Talvez essa chave não virou tanto, né? A gente está discutindo isso aqui ainda, embora Madrid, me fugiu o nome agora da capital da Holanda, cara, dos Países Baixos. Amsterdã, ou Amsterdão, como diz português, eles querem que até 2030 não tenha mais carro, a frota dessas cidades não seja mais movida a combustível fóssil. Mas aí a gente volta no que a gente está falando do Catar, que é essa potência, é um país bem pequeno, né, Leandro? E parece-me que ele conseguiu a narrativa e os dois grandes craques, né, você falou mais um aí, estão ligados ao Paris Saint-Germain. o Neymar, né, que é a trinca do PSG. É que eu fiquei tão triste que o Neymar saiu. Neymar, Messi e Mbappé, né? Então eu fiquei tão triste que eu só lembrei dos dois. Aqui, um detalhe importante, antes da gente passar para uma outra pauta que também é pesada, mas é preciso dizer muito, a cara de derrota do menino Mbappé, né? Faz parte Você da viu vida. a cara dele? Porque teve uma hora que ele tampou a cara. Viu, a hora que ele recebe... Você viu a hora que ele tampou? Ele ficou com a cara tampada, Sim, só o número dele. A gente postou, inclusive, essa foto do L'Equipe, o jornal francês, Sim, né? A isso. gente postou essa foto no nosso Instagram. Perder faz parte do processo, brother. Né? Você via ali pessoas muito abaladas, é claro, e na hora não tem como medir, mas assim,
ser vice-campeão do mundo é bruto, é muito bruto. Nós aqui no Brasil, e eu acho que de modo geral, né, nós não louvamos, nós não comemoramos o lugar onde a gente chega, brother, né? E observação, eu até brinquei com você lá nos stories, e eu falei, cadê Matheus Nani? Eu coloquei uma fotinha, né? Eu tava ali no Estuário do Prata, ou Estuário de La Plata, lá em Buenos Aires, do outro lado tem Colônia Sacramento, quer dar uma sugestão aqui, né? O pessoal vai muito a Buenos Aires, a Argentina é muito mais amplo do que isso. Nosso diretor ali também já foi, sabe o que eu tô dizendo? Mas você paga ali 60 conto, cara, de balsa, você vai pra Colônia. Nossa, Sacramento você conhece, bonito, né? É lindo demais. Parece Ouro Preto, é fundado pelos portugueses, que a diferença tem. Só que é pequenininho, bem pequenininho, né? É um vinho, chocolate de boa qualidade. Mas eu quero dizer o seguinte, é que eu brinquei com você. Falei, cadê Matheus Nani e tal, como se eu tivesse acertado o placar, né? Como se eu não tivesse sido indeciso. Ele falou 3-2 pra França, não tá quase igual a eu. Mas aí eu vi o seu post, cara, o seu stories, e mexeu muito comigo. Você falou sobre a necessidade da gente refletir sobre a derrota, sobre os equipos. Eu queria te ouvir um pouco mais, porque eu acho que quem está nos ouvindo aqui, parte dessas pessoas está tentando vestibulares, está ali tirando nota ruim na prova. E eu acho que isso é muito importante. Por duas pessoas que têm essa escola, que essa educação, falar sobre a relevância do erro. Irmão, errar é muito importante. É muito importante. Você olha pra minha cara e fala assim, senta lá, Cláudia, você deve adorar errar as coisas. Cara, é triste, é sofrido e a vida é um pouco disso, né? Conversando esse final de semana, a gente filosofa às vezes do nada, assim, né? Felicidade, cara, é um estado de espírito muitas vezes passageiro. Você não consegue manter um tempasso, assim, uma linha contínua de felicidade extrema, né? Mas o erro, ele é muito importante para que a gente possa pensar qual é a nossa trajetória, saca? Vou pensar, por exemplo, a França perdeu, né? Já tá perdido, pronto, acabou. Isso desmerece toda uma trajetória realizada, toda uma primeira fase legal, uma Nations League legal, toda uma preparação do Deschamps que vem lá de muito tempo, isso desmerece. A própria trajetória do Mbappé, né? Não tem assim, jeito melhor para você se analisar do que pegar o seu erro friamente, e aí entra o papel da análise. Essa análise nem sempre é feita só por você, cara. De repente, essa análise é feita por um especialista mesmo, mas nas nossas amizades, nos nossos diálogos assim com pessoas que a gente realmente gosta, a gente coloca isso para poder pensarmos numa balança, brother. Então, talvez a trajetória possa ter sido errada neste lugar aqui, ó. E aí você tem a chance do novo, a chance do amanhã, a chance de tentar de novo. E viver aquele luto também do processo, né? É importante. Errou, doeu, mas você precisa se reerguer, porque senão você não consegue dar continuidade na vida, né? Você vê os caras tirando a medalha do segundo colocado, né? Isso é comum, não é só a França que faz. Mas até na hora da transmissão do Casimiro, o Denilson falava isso lá. Que assim, o cara só vai ter a dimensão, e aí entra a história, né? O cara só vai ter a dimensão do feito dele depois de um tempo, entendeu? Mas perder, errar, é parte do processo. E é possível a gente colocar isso dentro do coração como forma de crescer mesmo, cara. E eu não tô romantizando nada não, tá? Pelo contrário. Não tô sendo faça do sofrimento alguma coisa. Não é isso, cara. É real, é a vida como ela é, saca? Despertando no olho o desejo de ir pra frente, pensar, refletir e fazer de novo. Inclusive, você falando, eu lembrei de uma referência da filosofia. Schopenhauer, cara. Eu não sei muita coisa de filosofia, mas eu sei isso. Nada. Porque ele dizia, né, que a gente nunca vai alcançar essa plenitude, mas você tem as artes, ou a arte, como uma ferramenta magnífica. E para ele, a maior de todas as artes era a música. Então, assim, eu lembro muito disso, porque eu acho que, para mim, Thiago, me auxilia muito esse processo. A música, a literatura, outras artes, mas especialmente a música e a literatura, elas me ajudam a transcender. Sobretudo quando eu estou muito legal, porque elas me ajudam a pensar na vida mesmo, naquilo que nos constitui. Enfim, inclusive pra gente ver que o futebol não é só futebol. Né? Cara, a arte é a nossa válvula de escape pra tudo, né? Seja a música, ou isso mesmo que a gente tá fazendo aqui agora, né, cara?
é um desligar, ao mesmo tempo ligado, que é muito da hora, né? Mas, Oti, antes da gente encerrar, porque já estamos chegando lá nos finalmente, um dos motivos aí de divisão, da polarização de ontem, envolvia A de ontem, uma né? justificativa para... estou torcendo para a França ou estou torcendo para a Argentina, né? E uma das justificativas aí brasileiras para não torcer para a Argentina, além da rivalidade histórica, era o racismo que existe e a gente vê o tempo todo por parte dos argentinos. E ainda teve algumas coisas que aconteceram, algumas coisas rolaram logo após o jogo nesse mesmo caminho, né, cara? De um caminho racista. Então, eu recebi também algumas mensagens, cara, de várias pessoas perguntando, por causa do podcast ou até por causa do que estavam ouvindo em si. E aí, eu sempre gosto de dizer, e aí eu brinquei aquele dia lá, mas é verdade, no nosso primeiro episódio, parte do mestrado, eu fiz uma espécie de mestrado de sanduíche, e parte foi lá na Argentina Central. E aí eu tenho uma relação um pouco mais complexa, a gente também teve uma professora argentina, lembra? Martita. E isso é importante pra gente pensar que as generalizações, elas são muito complicadas, né? Sim. Então não dá pra dizer que não existem práticas racistas na Argentina, que não existem células neonazistas, que não existam extremos, como também no Brasil, como também na Ucrânia, a gente pode até pensar isso depois, como também na França. Agora dizer que todo argentino faz, ou que todo brasileiro, ou que todo ucraniano, ou todo francês, é isso que é o desafio. Agora que a gente precisa pensar e repensar também sobre aquilo que está na estrutura, no que é chamado de racismo estrutural, acho que é importante. No caso da Argentina, eles têm uma grande concentração de uma população imigrante espanhola, Sim. italiana, mas também tinha presença dos africanos. Isso foi silenciado, se não me engano, acho que 3 a 4% da população no censo de 2010. A Argentina não perguntou também. Você vê a importância do censo, cara. Porque as pessoas às vezes falam, mas o povo do IBGE, de novo, o censo precisa acontecer no Brasil de 10 em 10 anos. Sempre a questão da pandemia no Brasil, mas Acabou atrapalhando, né? atrapalhou, mas é muito importante. E a Argentina perguntou isso pela primeira vez em 2010, cara. Quem era negro. Pra você ter ideia, o Maradona, para alguns, era considerado alguém que não era tão branco assim. Não seria negro, mas eles chamam de uma outra cor. E aí pra gente pensar. Então tem excessos, tem preconceito, mas você tem problemas estruturais, a gente precisa pensar na sociedade. Não dá pra demonizar a Argentina ou colocar isso também na conta da rivalidade, sabe, cara? Sim. Como também no caso da França. Muitos franceses começaram a xingar vários jogadores, inclusive Mbappé, entre outros, de que foi porque eles eram negros, eram maus jogadores, eram macacos. E aí você tem grupos da Argentina que gravaram em Doha, né? Chamando o Mbappé de africano e xingando, hostilizando. Então, isso demonstra o quanto que a gente precisa falar, o quanto que a gente precisa combater. Né? É lastimável. Lastimável para ser levinho, bem eufemismo mesmo, assim, né? Porque poderíamos falar muito mais do que isso, né, cara? É triste, é vergonhoso. Não é o primeiro caso. Não. Olha, os brasileiros, não precisa ser negro, tem que ser, basta ser brasileiro. Olha o caso de Daniel Alves, cara. Foi. Né? Os brasileiros são chamados na América do Sul e na Europa de macacos. E um dos primeiros registros que a gente consegue remontar isso na história brasileira, né, para fechar, cara, na Guerra do Paraguai. É verdade, cara. Fala aí pra galera que isso é muito importante. A coloração dos brasileiros mudou pela quantidade de escravos que foram colocados à força, chamados de voluntários da pátria, meus amigos. Acredita? O imperador disse que era o primeiro voluntário, e aí você poderia, né, não ir colocar um escravo. E isso era o voluntário da pátria. E a linha de frente. Linha Linha de frente. Bucha de canhão, como se dizia. E aí, os periódicos paraguaios chamavam os brasileiros de Los Macaquitos. E colocou o imperador e a imperatriz como macacos. Então, pra gente ver que não é recente. E aí, quando a gente vê nas Libertadores, né? Libertadores das Américas, a gente pode explicar também por que esse nome, né? Tem a ver com esse preconceito que foi construído, que a gente precisa falar, precisa combater, porque só assim que a gente vai conseguir enfrentar tudo isso. Então, não necessariamente o cara tem que ter epiderme negra para sofrer, infelizmente, essa violência. Aqui, ó, pra você ver como é que é doido, e é um desejo que a gente tinha há bastante tempo de sentar na mesa para poder falar de
tudo o que é possível. A gente tem um norte, a gente tem um macro, mas a gente vai passando em vários lugares, sabe? E aí isso faz com que o negócio seja fluido mesmo. Então, ó, se você tá afim de mandar um recadinho pra gente, quase não se mandam mais cartas no passado. Eu tinha lá meus amores da minha infância que eu mandava cartinhas. Você também? Você chegou a mandar? Mandei. Mandei algumas E cartinhas. também nos filmes que eu assistia, como Central do Brasil, as cartas estavam sempre presentes. Então, para você conversar conosco, para a gente falar sobre você aqui, pode ser uma sugestão, pode ser uma correção, pode ser algo que traga alguma coisa a mais para o nosso debate. Que a gente não falou aqui hoje, tem a Isso. ver com esse tema. Que daí você quer trazer para a nossa mesa aqui, manda um e-mail para nós, podcast.foguete, como é que é mesmo, Tiga? Foguete, nossa, que joia, esse aí já era. Tá aqui. Tá Podcast, Tá aqui, vocês viram, né? Como que é. o diretor vai colocar aqui. Ajuda, diretor, tá difícil. É porque eu tô com várias coisas na cabeça. O nome do Apoia-se, o nome do e-mail, Do o nome Insta. do Insta. Nós estamos no TikTok, nem você sabe, mas nós já estamos no Sério? TikTok. Sim, já fiz o primeiro post do TikTok. Aí eu não tava sabendo, tá vendo? Isso gente? é novidade, tá? Isso é pra gente ver como que esse foguete decola. Essa é novidade. Mas aqui, um beijo pra você que ficou até o final escutando a gente. A gente se vê numa próxima viagem. Obrigado, Thiago. Até Calma, a a gente próxima. vai coroar agora o Messi. Então o Messi, que foi criticado muitas vezes, tem que explicar isso aqui. Foi chamado até de espanhol, que ele ficou fazendo tratamento lá na Espanha, em Barcelona, né? Falar que ele gostava mais de Barcelona do que Buenos Aires. Embora Barcelona realmente é fera. E aí, hoje parece que todas as críticas feitas a ele, Acabar. você tem Maradona no céu e você tem Lionel Messi. Novo herói argentino. Eu ia falar na Terra, mas na verdade é no lugar do sol da bandeira. Sim, Argentina é difícil, hein? Passando perrengues pesados, mas com um herói pra dar um pouco de alento. E o futebol é catarse, futebol é alegria, futebol é isso, cara. É inexplicável. E aí, ficou massa? Hoje ficou mais sério, né? Você achou? Eu achei que tava Ou não? solto. Eu achei que a gente tava solto. A gente tava sério? Não, eu falo da a pauta em si. Pauta assim. foi mais profunda. É, É disso que eu tô falando. Entraram E em foi legal. assuntos mais profundos. Isso. Mas isso é bom, porque é uma conversa normal. E quando a gente falou do racismo, ficou claro um posicionamento no sentido, não nosso, mas no sentido apenas, mas no sentido de dizer o quanto que é abominável. Sim. Acho que isso é importante. O Né? Tipo assim, principal é que justamente funcionou mesmo como uma conversa. Vocês estavam conversando, os assuntos vieram e vocês foram falando. Foi isso Não mesmo. tinha obrigatoriedade de falar tudo que estava aí. e eu não li nada, eu não li nada. Literalmente foi uma conversa de mesa de bar. Eu fiquei preocupado na hora que eu olhei no cronômetro, Deu tava com quanto? 7 minutos. Você colocou E faltava- negativo? Não, tava 7 minutos no início. Eu falei, cara, não vai chegar a 30 nem a pau, velho. O que nós vamos fazer Mas aqui? deu 30, não deu? Deu. Se não chegou no 30, foi 28, 29. Chegou, não chegou? Pô, essa do e-mail aqui foi mal, cara. Eu Não, mas fiquei eu acho que foi olhando. legal, que o Lucas falou, o Lucas falou assim, e eu também não sabia. E do TikTok também foi massa, que eu falei assim, uai, peraí,